Sabe aquela bronca que um dia você tomou, que você passou uma vergonha, aquilo que o povo chama ali, né, vulgarmente de levar um esporro, levar uma comida de rabo, levou uma mijada, sabe-se lá como é que falam. E sabe aquele momento que você deu vontade de cavar um buraco, entrar nele e não sair de lá mais nunca na vida? Pois é, estamos falando dos melhores momentos de Paulo e o momento número 5 fala de uma grande bronca de Paulo. Vamos ouvir essa bronca agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui de volta com esta série que está pegando fogo, os melhores momentos do apóstolo Paulo. Pois é, a gente já falou, né, de diversos momentos, já falamos aí do momento número 10, o longo discurso de Paulo, momento de número 9, o testemunho dos demônios sobre Paulo, 8, não me idolatrem. Já falamos aí o momento número 7, que foi aquele discurso em Atenas, né? A pregação em Atenas, a estratégia de Paulo. O momento número 6, que nós falamos do louvor de Paulo, quando Paulo resolveu compor o hino. Estamos agora no momento de número 5 de Paulo. E este momento, meus irmãos, ele é muito importante que a gente entenda o que estava se passando. Porque senão, ficar jogando ali um momento assim, talvez você não entenda muito bem. Então vamos lá. Na igreja primitiva, o grande problema que começou a ter na igreja primitiva era a inclusão de gentil. O que é o gentil? É o não judeu, né? Então, assim, o evangelho de Jesus foi pregado lá no povo judeu, os judeus começaram a se converter, mas agora o evangelho chegou também ao povo gentil. Esses chegaram e agora são crentes, aceitos por Deus, aceitos por Cristo, sendo agora aceitos pelo Espírito Santo. Então, o porquê não ser também aceito pelos apóstolos? Esses gentios chegaram, agora estão se confraternizando junto com o judeu, virando uma única família, mas tem alguns problemas. Os usos e costumes. Os judeus têm algum costume, os gentios têm outros costumes. E aí começou-se a ter muitos problemas com os chamados judaizantes. O que seriam os judaizantes? São aqueles cristãos judeus e que quando chegava um gentio ele queria ensinar as leis de Moisés. Queria que aquele gentio obedecesse toda a Torá, toda a lei de Moisés, para que ele pudesse ser também considerado como um irmão cristão. Ora, isso é óbvio que vai dar problema. E este problema chega no Atos capítulo de número 15. Vai ter um concílio, vai ter uma reunião, uma grande reunião, para tratar deste assunto. E este assunto vai ser abordado e levantada a bandeira pelo apóstolo Paulo de que os gentios não deveriam se tornar judeu, não deveriam ter que observar toda a lei de Moisés, ser circuncidado, principalmente, né? Quando a gente fala em observar as leis de Moisés, era principalmente a circuncisão e obedecer aquilo que eles deveriam comer, né? Não pode comer carne de porco, não pode... Enfim, por quê? Na região da Galácia, os judaizantes, eles não admitiram que Paulo era um apóstolo. Eles tinham um problema muito sério com o apóstolo Paulo, de forma que o apóstolo Paulo, ele precisava evidenciar que ele era um grande apóstolo, sim, que ele era um homem de Deus, chamado por Deus, sim, mas esses homens não queriam conversa com Paulo. Então, este concílio de Atos 15 é provavelmente no mesmo período dessa narrativa de Paulo aos Gálatas. Gálatas provavelmente está agora narrando com as suas próprias... Porque Atos foi escrito por Lucas. Agora, Gálatas, Paulo está escrevendo o que se passou lá no concílio do Atos 15. E algumas coisas devem ser destacadas. Como, por exemplo, aqueles judaizantes não tinham Paulo como apóstolo, mas eles consideravam os irmãos Pedro, Tiago e João como os grandes apóstolos, como os influentes. Eles tinham uma autoestima. Isso é demonstrado em Gálatas capítulo 2 em 4 oportunidades. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 6, parte A e 6, parte B. E também Gálatas capítulo 2, versículo 9. Paulo ele vai usar dessa palavra influente, ou até mesmo os apóstolos de grande reputação, os colunas da igreja. Ele vai retratar Pedro, Tiago e João dessa forma porque era a forma com que os judaizantes retratavam esses apóstolos.
Notem que no versículo 6, Paulo ele deixa bem ali no meio uma opinião dele sobre isso. Que Paulo diz que para ele isso é irrelevante. E provavelmente para os apóstolos era irrelevante quem era maior ou quem era menor. Isso não havia importância, não havia grau de apóstolo. O apóstolo maior, o apóstolo menor, o apóstolo mais novo, o apóstolo mais velho. Todos os apóstolos eram vocacionados por Cristo e todos estavam em pé de igualdade. Mas, mesmo que Paulo esteja falando que ele considerava os outros apóstolos como igual a ele, Paulo deixa muito claro em duas oportunidades o respeito que ele também tinha por esses apóstolos, não só porque eles eram grandes apóstolos, mas muito por questões dos judaizantes também. Capítulo 2, versículo 2 e capítulo 2, versículo de número 10, Paulo ele mostra ali que aqueles apóstolos eles tinham uma certa importância para o ministério de Paulo. No capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que naquele concílio de Atos 15, aqueles homens, aqueles apóstolos influentes foram chamados por Paulo para uma reunião privada para que eles pudessem entender ao certo o que Paulo estava pregando. Porque já tinha sido debatido publicamente, agora Paulo falou assim, não, eu quero falar agora no privado com vocês, explicar bem qual é a minha doutrina, para que eles possam entender e dar todo o aval perante os judaizantes, para que o ministério de Paulo depois não tivesse problemas. Porque já que esses apóstolos influentes eram muito respeitados pelos judaizantes, seria mais fácil para Paulo poder continuar pregando a palavra se esses apóstolos estivessem de acordo. E eles estavam de acordo. E no versículo 10, a gente vai ver que Paulo ele deixa ali um recado que aqueles apóstolos mais influentes deram para Paulo, que era observar e cuidar dos mais pobres. E Paulo ele diz com suas próprias palavras, e isso eu me esforcei muito para obedecer ou para cumprir. Ou seja, Paulo ele tem um respeito, uma estima por Pedro, Tiago e João. Inclusive quando eles falam com Paulo, Paulo concorda e tenta obedecer, tenta cumprir aquilo. Mas percebam que todos os apóstolos estão em pé de igualdade. Ok, sabendo disso, nós vamos ver que no livro dos Gálatas, Paulo, ao retratar aquele concílio de Atos capítulo 15, notem que Paulo ele agora vai entrar no versículo 11 do capítulo 2 e ele vai falar o ocorrido na igreja de Antioquia. E quando Paulo vai retratar este ocorrido na igreja de Antioquia, porque na igreja de Antioquia, naquela região da Galácia, que tinha muitos judaizantes, tinha os judeus cristãos, os gentios, eles estavam ali tendo que se confraternizar, porque era a doutrina bíblica, porque Jesus veio para todos, e ok. E de repente, quem aparece na igreja de Antioquia? O apóstolo Pedro. Ele vem e ele se confraterniza. Pedro junto com outros, Barnabé também estava no meio, e eles estão todos ali reunidos. Até que chega o nosso momento número 5, a bronca de Paulo. E eu vou ler o trecho para que vocês observem qual é a força e como que deve ter doído na alma de Pedro ao ser confrontado pelo apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo de número 2. Estamos falando do versículo 11 a 14. Vamos ver o que Paulo falou para Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Esse foi o momento da bronca de Paulo. Esse foi o momento dessa bronca de Paulo. Paulo chega na cara de Pedro e na frente de todo mundo e fala: você anda com o gentil como um gentil e agora tá querendo que os gentios andem como um judeu? Irmãos amados, estavam todo mundo se confraternizando.
As reuniões deles eram comer, beber, conversar, dialogar, depois falar de Cristo, depois servir o pão, a ceia em memória do Senhor Jesus. Era uma confraternização, os cultos eram celebrados dessa maneira. Pedro, quando estava em Antioquia, ele estava junto com todo mundo, andava com os judeus, gentil, e ele sentava do lado do gentio, dos judeus cristãos, e tá tudo ok, comia, bebia e tal. Mas a Bíblia falou que quando chegaram alguns da parte de Tiago, uns irmãos da circuncisão, ou seja, aqueles judaizantes, quando Pedro viu, Pedro ele começou a se comportar diferente. Do lado dele tá um gentio, do outro lado tá um gentio, eles estão conversando, tal. Quando ele percebeu que chegou os camaradas, sabe daquela migué, dá uma levantada, uma espreguiçada, vai, conversa com vocês chegaram, tal, vamos comer junto. Mas aí vai passando-se os dias, Paulo percebeu que Pedro agora não estava mais andando junto com o gentio da maneira que estava andando antes de chegar aqueles irmãos. Agora Pedro está fazendo aquela, sabe, não, tá junto com os judeus, com os judaizantes e tal, ele estava se separando dos gentios. E provavelmente Pedro já começou daquela hipocrisia de você pregar que todos são irmãos, mas agora você está começando a viver de um jeito diferente dos outros, influenciou inclusive Paulo dizendo Barnabé, que agora estava também com os judaizantes. Então, Pedro provavelmente deve ter chegado em algum momento e falado para algum gente, não vamos servir carne de porco agora, não, vamos tentar, né? Vamos comprar pão naquela padaria lá, não, porque aquela padaria lá é de um trácio, então vamos comprar daquela outra padaria ali que é de judeu. Sabe, começou com aquelas coisas que eram costumes dos judaizantes. Quando Paulo viu aquilo, meus irmãos, Paulo não chamou para uma conversa particular. Não. Paulo não chegou para Pedro de mansinho, Pedro, sabe falar com jeitinho? Não. Paulo não tinha aquele sangue brasileiro de passar a mão na cabeça e tentar falar com jeitinho. Paulo fez na frente de todo mundo. Paulo chegou para Pedro e deu aquela bronca, sabe? Deu aquela lavada em Pedro na frente de todos. Pedro levou uma mijada de Paulo. E Pedro, na hora, quando Pedro está ali ouvindo, ele não tinha o que fazer. E Paulo, ele relata, você, na hora que não tem judeu aqui, esses judaizantes, esses irmãos aí da parte de Tiago, você tá tudo bem com os gentios, agora porque eles chegaram você vai mudar? Como você quer obrigar o gentio a fazer coisa de judeu, sendo que você também faz as coisas de gentio quando não tá os judaizantes? Paulo desmascarou Pedro na frente de todo mundo. E esse é o apóstolo Paulo, sem papas na língua, falou o que tinha que falar. Pedro teve uma atitude condenável. Irmão, o grande influente Pedro, agora, Pedro, pisou na bola, hein? Pois é, este foi o momento de número 5, a bronca de Paulo em cima de Pedro. Eu espero que você já tenha gostado, não sei se você já conhecia. E aí? Qual será agora os próximos 4? Faltam mais 4 momentos. O que você acha que vai vir aí no canal? Deixe nos seus comentários qual será o próximo momento. O que você acha que vai vir depois? Qual momento para você deveria ser incluído, né? Nesse final aí do top 4 aí que vai faltar. Para você que está aqui até agora, você gostou, então deixa o like aí para essa atitude de Paulo. É isso mesmo, apóstolo Paulo. Isso mesmo, vamos pregar o evangelho sem hipocrisia. Vamos viver a verdade do Senhor, não vamos colocar os irmãos sob julgo, na qual Deus não pôs. Deus nos chamou para liberdade e não para obedecer doutrinas de homens. É isso que Paulo disse para Pedro e para todos nessa passagem. A vocês que estão aqui, inscreva-se no canal, faça parte desse movimento. Te aguardo no próximo vídeo da semana que vem, quando vamos falar o número 4 do apóstolo Paulo. Até mais, fique com Deus.